Salve peixeiros, com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Desde já, como sempre, agradeço de coração o número de inscritos na página, mesmo que eu ainda não faça vídeos como antes, regularmente, dada aí, como já disse, uma certa dificuldade aí com os projetos pessoais. Então, eu peço encarecidamente para aqueles que estão ainda acompanhando o canal, dando seu apoio, sendo inscrito, deixando aí a sua curtida, para ajudar a desenvolver conteúdos deste espaço mais que 100% santista, mesmo que, embora não tenha ainda feito vídeos com a mesma frequência que eu fazia há anos atrás, já fazendo aí exatamente 6 anos, desde a época que o canal ainda se chamava Visor Santista. Então, peço aí mais uma vez esse apoio, muito importante para a sobrevivência deste canal, para que o nosso conteúdo, o nosso universo da mídia santista alternativa, que sempre é, digamos, minimizado aí pela mídia corporativa, a dificuldade que o santista tem de acompanhar, especialmente aqueles que moram longe da região do eixo São Paulo, Baixada Santista, de acompanhar o Santos Futebol Clube. É sempre bom sempre fortalecer qualquer tipo de canal relacionado ao Santos Futebol Clube, mesmo que, até na minha opinião pessoal, não concorde com certos pontos de vista relacionados ao Santos e tudo mais. É importante sempre falar sobre o Santos para os torcedores, para aqueles que têm o coração alvinegro praiano, no sangue principalmente. Então, desde já, minhas considerações iniciais. Santos e Palmeiras 1-1. Um jogo aí que tivemos mais uma vez a presença do que é considerado aí, o árbitro oficial dos jogos entre Santos e Palmeiras, o senhor Rafael Claus. De modo que eu nem vou me perder muito tempo para falar de arbitragem, até porque, pelo raciocínio aqui, eu sou de uma época em que um árbitro contestado por um clube, quem viveu a geração dos anos 90, aquela final de 95 como eu, que viu o Santos ser roubado na cara dura pelo seu Márcio Rezende de Freitas, que se o árbitro é desagradável com um certo clube, a tendência é de não apitar mais jogos desse clube que é teoricamente prejudicado. E vivemos isso, quem é santista desde os anos 90 viveu esse fator, mesmo que tenha saído fora da curva, porque 4 anos depois, o Ricardo Teixeira fez de pirraça com o Santos, escalando o mesmo Márcio Rezende de Freitas num jogo pela Copa do Brasil contra o Internacional, se não me engano em 99. Depois foi só esse jogo que esse dito cujo árbitro, de péssimas lembranças para o santista, apitou um jogo depois de 95. Mas o que eu estou querendo dizer é porque o seu Rafael Claus, que eu pude pesquisar aqui, de 72 árbitros profissionais no Campeonato Brasileiro da Série A, só ele que serve para apitar jogos de Santos e Palmeiras. Impressionante, é um mistério que talvez isso deva, antes de mais nada, para os santistas que estão indignados com aquele lance de falta do gol de empate do Palmeiras, podem talvez se questionar primeiro os nossos dirigentes, e talvez até isso vale também para o próprio torcedor do Palmeiras que estiver vendo esse vídeo aqui, e também vale a mesma coisa para a Leila Pereira, porque assim, quem cala consente. Tantos jogos aí que tivemos entre esses dois times e sempre o mesmo árbitro. 72 árbitros relacionados na Série A e só o Rafael Claus é que serve para apitar jogos entre Santos e Palmeiras. É um mistério que não foi esclarecido até hoje, desde aí, pelo menos uns 4 anos em que esse árbitro é relacionado quase que exclusivamente para apitar jogos entre esses dois clubes. Então, antes de questionar ou reclamar dos lances, ou do lance polêmica daquela suposta falta de ataque do Bahia, eu vou deixar para um vídeo futuro aí, que eu estou devendo, inclusive, dos lances que teoricamente o Santos está sendo prejudicado aí, até o fechamento desse primeiro turno, antes de chegar à Copa do Mundo. Então, deixar isso para lá, por enquanto, deixar com a palavra os nossos dirigentes, o seu nosso Marcelo Teixeira. Então, se o seu Rafael Claus está sendo relacionado constantemente, especialmente com o mesmo adversário, então porque para ele tá bom, né? Para ele tá ótimo. Ele tá, se ele consente, então acho que tá bom. Nada mais, nada menos, sem firulas e nem delongas. Então vou me concentrar apenas na parte
digamos, tática, na análise de scout desse empate, que poderia ter sido uma vitória, dadas as circunstâncias aí que os torcedores já contestam. Bom, esse jogo provou mais uma vez que, para mim, na minha humilde opinião, que o treinador é o menos culpado dessa situação que o Santos se encontra hoje. Nítido para mim, exatamente isso. O Cuca foi muito assertivo no esquema tático contra um adversário que é o líder isolado do Campeonato Brasileiro da Série A, uma das superpotências ao lado do Flamengo, nessa espanholização do futebol brasileiro que veio ocorrendo nos últimos tempos. O Cuca acertou na propositura da partida, que deu inclusive até condições do Santos ter ganhado, ter saído com uma vitória como visitante dos 3 pontos, para aliviar um pouco mais essa nossa situação aí, que ainda continua sendo para lutar contra o rebaixamento. É o esquema do Cuca, que não é segredo para ninguém, que preza pela marcação individual, de pressão no adversário na saída de bola em determinado momento do jogo, especialmente nos primeiros momentos da partida. E se viu isso da vez no segundo tempo também, em que foi numa situação que o Santos poderia até inclusive ter feito a bola do jogo. O Cuca preza por esse esquema, e da marcação-pressão em determinado momento do jogo, ou seja pela saída de bola, que não foi muito em comparação com os jogos anteriores, mas que pelo menos a partir do chamado segundo terço, o Santos foi muito eficiente nos desarmes e que nivelou o jogo em relação ao Palmeiras, que em termos de volume de posse de bola, mas que ainda esbarra na nossa falta de atitude na última bola, que é justamente a finalização. Ainda mais se encontrando com um goleiro adversário, que é o seu Carlos Miguel, que já provou ter uma certa dificuldade em chutes de longa distância. Ele tem sendo muito criticado por vídeos lá do Allianz Parque, também por essa dificuldade, toma muito gol de fora da área. Vocês poderiam ter explorado um pouco mais isso na pessoa dos nossos atacantes, e parece que só o Benjamin que acabou percebendo isso, e acabou sendo feliz no gol, que acabou abrindo o marcador, criando condições que a gente pudesse aí ter uma posição favorável naquela certame. Mas antes, tivemos aí, além do próprio gol, o próprio Benjamin, que acabou tendo uma chance aí de abrir o marcador num chute de longa distância. Também só fez só ele. Eu acho que, digamos assim, com o esquema do Cuca, com o Christian Oliva, exatamente ele, o Gabriel Bontempo e o João Schmidt, que entrou como titular no lugar do Ilharão, que provou, sendo que no esquema do Cuca, nessa propositura de marcação individual, o João Schmidt se sobressai um pouco mais em relação ao Ilharão, isso se comprovando na etapa complementar. Então, o que me pega um pouco mais, além da parte dos teóricos erros de arbitragem, ainda essa falta de atitude do Santos na finalização. É um problema que o Cuca precisa botar na cabeça desse elenco, senão a gente não vai sair de uma situação dessa de ficar toda hora lutando para não cair. É menos atitude de uma equipe que parece que está querendo se comportar como uma equipe lutando por um título, com o adversário, do que para uma equipe que precisa ter fome, ter uma vontade de agarrar qualquer oportunidade, qualquer espaço que não pode ser desperdiçado. O mesmo Benjamin que virou o herói da partida, para muitos, é o mesmo que, por exemplo, no lance que eu vou mostrar aqui no vídeo, no segundo tempo teve a bola do jogo. No contra-ataque, tendo a opção na cara do gol, na cara do seu Carlos Miguel, com a dificuldade dele já comprovada, ele resolve dar um passe para o Gabigol chutar em cima do zagueiro adversário. Aí, para mim, na minha opinião, desnivelou completamente o prestígio do Benjamin na partida, mas é uma opinião minha, sabe? Isso recai também sobre o seu companheiro de equipe, o seu compatriota Barreal, que continua tendo a sina de desperdiçar 300 lances para fazer um gol. Também teve a oportunidade do jogo, que chutou para fora. Também teve um lance no primeiro tempo que ele também desperdiçou, sabe? Mas precisamos ter uma atitude que o adversário teve exatamente, especialmente quando já estava no 1-1, e que foi só correria, foi só bola longa. Aliás, por falar em bola longa, é algo que o Santos
precisa também, e aí vai uma ressalva com relação ao Cuca, explorar um pouco mais, especialmente quando se vê pressionado na sua saída de bola. O Santos tem uma dificuldade imensa de sair com a bola trabalhada. E se tem uma dificuldade de sair com a bola trabalhada, precisa procurar outras opções e o Cuca precisa rever isso. Quando era a vez do Santos ser pressionado na marcação individual na saída de bola, teve uma dificuldade absurda de sair. E aí sim deveríamos ter uma bola longa que o Santos ainda não tem, que deveria ter sido mais explorada exatamente para o Gabigol ser mais acionado. A única bola que eu vi no primeiro tempo do Gabigol, nesse estilo, desmontou quase que por completo a linha do Palmeiras, que estava sempre abafando, com um placar já desfavorável no primeiro tempo, que o Gabigol teve a oportunidade, ganhou no mano a mano, né? Poderíamos inclusive ter aproveitado esse momento, e que acho que o Cuca poderia sim, né, tá aí já uma certa deficiência de pelo menos contrabalançar essa dificuldade crônica que o Santos tem na saída de bola. Se não dá para sair com a bola trabalhada, tenta a bola longa, como fez o Coritiba contra a gente aqui no primeiro jogo da Copa do Brasil, que o lance deles era só bola longa e bola consciente, bola para preencher o espaço, bola para fazer o atacante correr pelo lado do campo, para sair da pressão, que o Santos ainda não conseguiu fazer, e no segundo tempo se tornou evidente, ainda mais com as mexidas, que com a saída do Christian Oliva perdemos a combatividade, a desarme no meio do campo, ficamos com o João Schmidt, entrou o Ilharão, que comprovou mais uma vez, e aí por que o Ilharão destoa no resto do elenco, que não é uma característica no esquema do Cuca, aí já não é culpa do treinador. O Ilharão é um cara de marcação por zona, é um cara mais de preenchimento de espaço, e ele se viu perdido em alguns momentos, aí parece que não sabia quem marcar quando o Palmeiras estava pressionando. Então isso não é por causa da responsabilidade do treinador, a meu ver, e sim pelas escolhas ou pela opção que o treinador tem à mão. O Ilharão provou isso de novo, depois que entrou, né, nitidamente. Eu vi alguns momentos ali que ele, né, treinador que preza pela marcação individual, como o Cuca, o Ilharão não é esse cara, não é esse volante para o esquema dele. E depois entrou aí foi aquilo que ele tinha na mão. Zé Rafael depois, no lugar para preencher a função do bom tempo, que ele não tem perna, ele já tem uma dificuldade já pela lesão que ele teve, né, não corre, até ajudou o Cuca para colocar um pouco mais na frente, mas com a correria do Palmeiras isso não surtiu efeito. Tivemos outras substituições que também não surtiram, apenas mais para ajudar na marcação, para virar assistente de lateral esquerdo do Escobar, que foi o Moisés, que entrou no lugar do Barreal, por exemplo. Tivemos aí, por exemplo, também o Matheus Xavier, que sem nota praticamente, foi sem uma equipe que perdeu exatamente esse fator de combatividade no meio do campo, não conseguiu ser acionado, sabe? E o Benjamin, que depois da partida que ele teve aí, o gol que ele sabe que ele não dura os 90 minutos, acabou sendo substituído também. Falta exatamente esses recursos que a gente precisa explorar. E fez muita diferença depois na atitude da equipe adversária, que demonstra exatamente uma atitude que o Santos deveria ter na posição que apresenta hoje. Dando espaço, cruzamentos na área, chuveirinhos na área, abuso das bolas de linha de fundo que o Santos não tem ainda na pessoa dos nossos laterais. Eu acho que o Igor Vinícius, que pesa aí também, um dos únicos finalizadores de longa distância ao lado do Benjamin, poderia explorar um pouco a linha de fundo também, que os nossos laterais não têm, por exemplo. E que pese também essa dificuldade de sair com a bola. A bola longa, a gente precisa explorar essa bola longa para tirar essa pressão do adversário. É isso que talvez o Cuca precisaria melhorar depois, agora com o intervalo que não vamos ter depois com a Copa do Mundo. Senão a gente vai ficar nessa situação, continuar ficando sempre lutando para não cair, e ainda mais numa disputa aí bem equilibrada nesse exato momento, independentemente de quem for na próxima janela de transferências. A atitude individual precisa mudar na última bola, especialmente na finalização. Se a gente conseguir transformar isso, canalizar isso em
especialmente no quesito da finalização, meio caminho andado para o Santos sair, pelo menos aliviado para essa temporada de 2026, que promete ainda para o torcedor ainda se safar desse martírio. Pois bem, então, se você chegou até o final, mais uma vez agradeço pelo apoio e encarecidamente reforço aí os meus votos para ajudar a fortalecer esse conteúdo desse canal, para falar do Santos Futebol Clube, dando a sua curtida e também sendo membro para quem não for. E mais uma vez, até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!